Olá meninas, mais um modelinho de unha decorada para vocês. Comecei esmaltando a unha da minha cliente com esse esmalte Castelo de Areia da Avon. Na unha que eu vou fazer a decoração, eu passei uma mão do Primeira Bailarina da La Pogé e uma do Classique, da Risqué. Já apliquei também, em cima da unha branca, uma camada de base fosca da Anitta. Para começar essa decoração, nós vamos utilizar a tinta de tecido branca e a coral, ambas da Acrylex. E o pincel que eu uso é aquele que a gente já está acostumado, do cabo floral. Eu coloco a tinta dessa forma que vocês estão vendo. Nós vamos começar fazendo as pétalas da flor. Aí eu vou encostar na unha o pincel e vou fazer o movimento para mesclar um pouquinho as tintas, para não ficar uma divisão tão grande de uma cor para outra. Eu vou fazendo este movimento de arrastar o pincel e vou virando o pincel. Meninas, essa parte a gente vira o pincel, a gente não vira o braço. Às vezes a gente tá tentando virar o braço e não tá conseguindo fazer o formato da pétala por causa disso, tá? Aí é o pincel que eu vou virando. Eu vou fazer este movimento para formar 5 pétalas na minha flor. É importante a gente ficar atenta com a divisão dos espaços para conseguir fazer 5 pétalas do mesmo tamanho. Aí eu já tenho 3 pétalas, faltam mais 2. Esse espaço que eu tenho eu vou dividir para formar mais 2 pétalas do mesmo tamanho. Prontinho, e ficou assim. Agora o que eu vou fazer é passar por cima de todo o desenho uma segunda camada de tinta. O que isso vai fazer é deixar a cor mais viva da tinta e vai dar mais destaque para o meu desenho. Olha só como fica muito mais bonito o desenho quando a gente passa por cima outra camada de tinta. Olha só, destaca mais um pouco a cor. Eu vou fazer isso em todas as pétalas. E ficou assim as minhas 5 pétalas da flor. Agora eu vou fazer na outra mão. O que eu vou fazer agora é desenhar outra flor dentro dessa que eu já tenho, com as pétalas bem menores. Isso vai me dar a impressão de que a minha flor está se abrindo. Aí eu preciso tomar bastante cuidado para que essas pétalas que vão ficar dentro não cubram a parte de fora da nossa primeira flor. Este efeito é que vai dar a impressão da flor estar abrindo. Eu também vou fazer 2 camadas com a tinta para a cor ficar bem viva. E a nossa flor ficou assim. Agora eu vou fazer essa parte de dentro na outra mão. Agora, para fazer as folhas, nós vamos usar a tinta verde pinheiro e a verde folha.
Nesse momento, vocês precisam avaliar como ficou a flor de vocês e encaixar as folhas nos lugares que ficaram vazios na unha. Aí, neste caso, sobrou espaço na parte de baixo, onde eu vou colocar uma folha, e ali do lado da flor também cabe mais uma folhinha. É importante não ficar, como esse desenho é grande, essa flor é grande, não ficar enchendo muito de folhas para o desenho não ficar muito carregado. 2 é suficiente. Agora eu vou usar a tinta branca e o pincel médio e eu vou fazer tracinhos nas unhas que estão pintadas com esmalte coral. Percebam que eu coloco o pincel na ponta da unha, perto da cutícula, e puxo. Fazendo isso com a mão bem leve, vocês podem ver que o risco começa mais grosso e termina fininho. Para ficar bem legal, é legal a gente não fazer os riscos se encontrarem. A gente deixar eles meio que passarem do lado um do outro, mas sem encostar os traços. Eu vou fazer isso em todas as unhas pintadas com esmalte coral. Agora eu vou usar a tinta ou esmalte da Fina Flor na cor Sol, que é um glitter dourado bem concentrado, e com um palito de unha eu vou fazer o miolinho da flor. Eu vou colocar um pouquinho deste glitter, que é bem concentrado, nessa parte que ficou pintada com a tinta coral na unha. E vai formar assim um miolinho bem discreto e bem bonito da nossa flor. Agora sim, com a tinta nanquim preta e o pincel número 000, esse fininho, nós vamos fazer um leve contorno nas folhas para dar acabamento. Daquela mesma maneira que eu já expliquei para vocês, contorno bem fininho, apenas de um lado e um risquinho no meio. Agora eu venho com um palito de unha e a tinta branca e eu vou fazer algumas bolinhas ali do lado da folha para dar mais acabamento a esse nosso desenho. Faz toda a diferença. Olha só como fica lindo. É importante a gente não ficar molhando o pincel toda hora para fazer essas bolinhas. A gente molha uma vez e vai descarregando a cor aos poucos. E a nossa decoração ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a semana que vem.